Fala, meu amigo licenciado, minha amiga licenciada e meu futuro investidor. Mais um podcast da Compact Store. Quem não viu os dois podcasts anteriores, eu aconselho que vocês analisem no YouTube, sigam a Compact Store e curte e compartilhe esse vídeo, tá? Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, né? Um tema que a meu ver, ele influencia o sucesso ou fracasso de uma empresa, que é a parte fiscal. A gente vai falar de reforma tributária, tá? E eu trouxe dois convidados aqui muito bons, que vão conversar sobre o tema, dois especialistas, né? E trouxe também uma pessoa ilustre que está do meu lado aqui, mas eu vou deixar para eles se apresentarem e vou começar com a Mariane. Olá, pessoal. Muito boa tarde aí a todos vocês que estão conosco. É um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje é um tema muito bem, né, escolhido a dedo aqui, que é algo que vem impactando, né, e tirando dúvidas aí de todos os licenciados que hoje tem loja, né, com a gente aqui aberta e que também vão abrir. E é um tema de reforma tributária, como o Thiago falou, e a gente chamou dois especialistas aqui, pessoas de confiança da Compact Store, né, que acompanham a gente aí e que com certeza vai ser um episódio aí que vai agregar bastante para a loja de vocês e para quem quer também investir com a gente. Show de bola. Então vamos agora para os entrevistados, né? Eu vou deixar que eles se apresentem, falar um pouco da trajetória de vocês, né? Vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Eric, sou sócio do escritório Cefisc Contabilidade, trabalho na área contábil desde o ano de 2000, hoje estou coordenando o Cefisc Contabilidade como CEO, trabalhando basicamente no atendimento da pequena, média e também grande empresa. Sou contador de formação, sou perito em contabilidade, estou diretor do SESCOM e presidente da Associação Metropolitana dos Escritórios Contábeis do Estado de São Paulo. Sim. De bola, Eric. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é nosso. Vamos lá, Erika. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast. Meu nome é Erika, eu sou sócia do Eric na Cefisc Contabilidade hoje. Eu estou junto com ele na Cefisc há praticamente 2 anos na sociedade. Eu vim puramente do operacional da contabilidade e a partir do convite do Eric, eu agora sou sócia dele junto de mais 2 sócios lá na Cefisc, né, Eric? Sim. E eu atuo especificamente na área contábil, então nós temos outros profissionais lá da área fiscal e também da área trabalhista, que é a Sidney e o Bruno, que são os nossos sócios, e eu sou puramente contabilidade. Então hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre a contabilidade e a reforma tributária. Eu sou formada em ciências contábeis, eu sou contadora e também tenho pós-graduação em controladoria, finanças e auditoria. E hoje vamos explanar um pouquinho desse assunto que está tão polêmico hoje, né? Sim. Digamos que todos os empresários hoje têm dúvidas em relação a essa área. E eu estou aqui também para auxiliá-lo nas dúvidas junto do Eric. Que Legal, currículo, Erika. não? Legal, Erika. Estamos bem amparados aí, Não, então por isso que é um tema difícil. Eu confesso que eu não entendo muito, né? Mas vamos lá, eu acho que hoje eu vou aprender essa parte tributária. Trabalhei lá no passado, na área fiscal, então é um tema, assim, que precisa de uma pessoa especialista para explicar pra gente, tá? Então eu anotei algumas perguntas, a Mariane também vai fazer algumas perguntas, tá? Então eu vou começar perguntando para vocês, aí vocês escolhem, né? Se o Eric responde ou a Erika. Legal, vamos lá, ó. Para começar, você poderia explicar de forma simples o que é a reforma tributária e por que ela está sendo considerada uma das maiores mudanças do sistema tributário brasileiro? Com certeza. A reforma tributária é mais especificamente a reforma do consumo. Então, o intuito que foi desenhado, essa reforma é para simplificar todo o nosso ordenamento tributário do Brasil. Então, a princípio, ela começa com 5 impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Legal. Vai ser essa primeira fase é só nesses impostos e posteriormente ela vai para os demais impostos. Okay? Então, inicialmente seria nesse sentido e pro consumo. Tá. Se a Eric quiser complementar alguma coisinha. Na verdade, eu acho que a reforma também ela veio como uma forma de simplificar alguns impostos que nós temos hoje, que eu acho que a forma de apuração hoje é muito complexa. E, além disso, uma transparência, porque da forma como a reforma está vindo, a tendência é ser muito transparente. Hoje, os empresários talvez não tenham tanta ciência do que eles pagam de impostos, e o intuito disso seja, agora vocês vão saber exatamente o que está ficando comigo, Receita Federal, enfim,
de forma geral, e o que vai ficar com você, no seu Legal. bolso. E isso talvez, né, seja uma forma mais tranquila de o empresário poder analisar tudo aquilo que de fato ele vai pagar, né? E quais são a forma, né, de contabilidade disso, né, para vocês que são, né, os contadores, de também explicar isso para o empresário, porque hoje é muito confuso, né? Sim. Quem não tem um pequeno conhecimento acaba que ficando, né, com várias dúvidas. Por mais que vocês expliquem, às vezes acaba que a pessoa não entendendo, né, 100%. Na prática é difícil. Na prática é né? difícil. Sim. E pelo pouco que eu vi, isso vai ficar um pouco mais fácil também de ser entendido, né? O intuito é a simplificação. Hoje nós temos mais de 5.000 municípios, vários estados, cada um com a sua... uma tributação. Né? Cada um é praticamente impossível, humanamente impossível você saber tudo ou acertar tudo. Então, o intuito, essa reforma, ela vale pro Brasil. Uhum. Então, o que tiver aqui em São Paulo, vai ser lá na região norte e nordeste, vai ser tudo igual, com alguns detalhes, obviamente, algumas particularidades, Zona Franca de Manaus, alguns detalhes bem Sim. pontuais. Mas o intuito é que o imposto que você paga lá vai ser o mesmo que você paga aqui. Legal. Tá? Legal. Esse é o intuito. E mais um detalhe importante também, o modelo IVA, que é Índice de Valor Agregado, ou seja, o imposto ele vai ser sempre calculado por fora. Então você tem o produto, você sabe quanto você está pagando no produto, eu estou pagando um produto de R$100 mais R$28 do imposto. Então isso vai ficar muito claro para que o consumidor e o próprio empresário e nós saibamos de fato quanto está sendo de imposto. Legal. Bacana, Legal. isso é muito importante. Eu deixei uma pergunta aqui que talvez seja importante a gente responder ela. Se tem algum imposto que vai deixar de existir, né? E se sim, quais são esses impostos aí? Perfeito. Na verdade, hoje, até o Eric já citou isso, hoje nós temos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Desses impostos, hoje, eles deixarão de existir e aí entrarão outros dois, é o IBS e a CBS. Legal. Imposto sobre bens e serviços, esse se enquadra em municipais e estaduais, então ele vai entrar no lugar do ISS e do ICMS. Tá. Legal. E aí a IBS, que é a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Certo. Aí essa vai englobar PIS, COFINS e IPI de forma parcial. Tá. E aí, além desses dois, que seria o nosso IVA dual, que a gente considera dentro da reforma, Uhum. Certo. então, IBS e CBS, que é o IVA dual, e além dele nós teremos o IS, é um imposto seletivo. Tá. Esse imposto, eles consideram que é sobre produtos que podem trazer alguma... Malefício à saúde, Malefício. ao ambiente, esse tipo de coisa. Isso. Esse imposto foi criado. Tá. É É o novo. imposto do pecado, vamos Uhum, assim dizer. certo. Como cigarro. nesse Cigarro, sentido. bebidas alcoólica. alcoólicas, Legal. bebidas açucaradas, Uhum. Ah, tá. veículos automotores. Gás natural. Aqueles produtos que vêm alto sódio, isso também? Sim, sim, Tá. sim. Tudo Entendi. se ele se enquadrar como maléfico, vamos assim, à saúde, pagar um vai, imposto maior. exatamente. imposto Isso maior, ele foi, vai ter esse IS, inclusive, IS, ele foi entendi. criado, ele não existia. Não existe. Certo. Então, além do IBS e CBS, como muito bem a Erika pontuou, É. terá o imposto seletivo ou imposto do pecado que o pessoal está chamando. Certo, Tá. legal. E a gente sabe que a reforma tributária, ela não é, de fato, algo que vai ser implementado do dia para a noite. Começou agora em 2026 com algumas mudanças já, né, como nota fiscal de locação, né, enfim, de imóveis, essas coisas, que antes não era, acho que, obrigatória, agora passou a ser, né? Exato. E a gente sabe que tem um período longo aí, de pelo menos, né, 3, 4, 5 anos aí que Até vai 2032. Até Isso tá 2032. gerando dúvida, né, Mari? E isso gera o muita tempo, dúvida. né? Puta, eu já devo, já vai entrar agora. Eu queria que vocês explicassem isso pra gente. Quanto né? tempo Perfeito. isso vai durar e como que vai ser essas etapas aí? Exato. Agora, em 2026, ela iniciou. Legal. Leia-se como ano teste, Uhum. ano da gente corrigir todos os sistemas, os softwares. A própria Receita Federal também está testando o software dela. Então, esse ano, ele não tem aumento de carga tributária nenhuma, Tá. somente informativos. Certo. Então, as notas fiscais já vão começar a ter lá o IBS e o CBS destacado, mas Legal. não vem o aumento desse imposto para o respectivo contribuinte ou para o empresário. Tá. Então, ano teste. De 2027 a 2032 será o ano de transição. Uhum. Então, em 2027 entra a IBS e a CBS e começa a partir de 2028 até 2032 a saída do ICMS e do ISS e a entrada dos Dos novos. percentuais correspondentes a eles. Tá. Tá? Legal. Legal. Então, em 2033, de fato,
passa a ser só... Todo mundo vai ter que vai estar estar já adequado no ao novo processo, regime, né? vamos Legal, assim dizer. Legal, Tá, legal. e quando a gente fala de preocupação, né? Os pequenos empresários e podemos Os falar mini-mercados, os né? mini-mercados, Mini-mercados, né? o que a gente tem que se preocupar agora? O que na opinião de vocês é algo que a gente fala, opa, peraí, olha, né, com mais cautela, que isso pode, a partir de É o 2027... que os nossos licenciados precisam ficar atentos, né, a exatamente. esse processo, né? Perfeito. É bem assim, ó, não é só o micro, todo mundo, tá? Tanto pessoa física, autônomo, micro, grande, é uma reforma geral. Tá. É uma reforma como nunca teve de fato. Então, ela vai ter uma mudança, por mais que você fique no Simples Nacional, e o Simples Nacional ele foi excluído da reforma, ou seja, não muda nada, mas toda a cadeia anterior vai ter mudança. E leia-se mudança também, acréscimo de tributo. Tá. Então, quando a gente fala aumento de carga tributária, melhor dizendo. Então, vai ter aumento de carga tributária. Então, não vai dar mais para a gente trabalhar, como que eu posso falar, na informalidade. Sim. A gente vai ter que ter tudo certinho, porque vai vir o imposto, ele vai ser retido lá na fonte, ou seja, o empresário não vai nem pegar o imposto. Tá. Quando você emitir uma nota fiscal, um exemplo bem só para fins ilustrativos, você emite uma nota de R$1.000. Quando você emitir essa nota e mandar o boleto, a pessoa que pagar, a cota à parte que refere-se à Receita Federal, o imposto vai ser retido ali na fonte. Então, vamos dar um exemplo que seja 10%, só para exemplificar. Tá. A empresa vai receber R$900, os outros R$100 vai para a Receita Federal. Entendi. Então, a gente também vai ter o problema do fluxo de caixa, porque hoje em dia você recebe na integralidade e paga o imposto no mês subsequente, enfim. Dependendo do regime tributário que você tem 3 meses, né, para poder se preparar ali para poder pagar esse imposto. O Simples Nacional já é dentro do mês, né? No mês seguinte. É. O DAS ele vence no dia 20 do mês subsequente. Mas de toda forma, o empresário está acostumado a trabalhar. Você vende o mês todo, você vai recolher no dia 20 do mês subsequente. Você não vai ter mais isso, porque vai ser retido na fonte. Então, a cota parte do governo, vamos assim chamar, o imposto, não vai mais passar na mão do empresário. Entendi. Então, por mais que você fale assim, não vai ter mudança nenhuma tributária na minha empresa, mas vai ter o fluxo de caixa. Sim. Então, e dependendo da situação da empresa, tem muita empresa que trabalha com o imposto como um fluxo de caixa. Então, vai ter que, além da parte tributária, vai ter que ter uma reorganização praticamente toda a empresa. Então, a empresa vai ter que se preparar, né? Buscar um especialista, né? Para se preparar para o novo regime, né? Legal. Perfeito. Legal. E eu acho que só vale complementar o seguinte, entender que agora o fato gerador é a operação. Eu vendi hoje, o que conta é o fato gerador da venda, do recebimento. Então, a partir desse fato gerador, que é exatamente o que o Eric falou, antes ou até agora, até esse momento, vocês conseguem fazer a venda e pagar o imposto no mês seguinte, subsequente. Com a reforma, o fato gerador é o que também vai eximir esse fluxo de caixa, né? Sim. A questão de que o dinheiro vai ter que sair naquele momento para a Receita Federal e o que sobrar é seu. Sim. Então, é importante pensar no fluxo de caixa. Impacta bastante, né? E eu acho que um outro ponto muito importante é a questão do custo. Avaliar muito bem o seu custo, porque muitos empresários não conseguem saber efetivamente quanto é o custo dele para chegar no preço de venda. Exato. Então, é um ponto relevante aí que é válido sentar Tem que e saber revisar. precificar, né, cara? Senão você pode estar perdendo. Revisar os às vezes seus quebra uma empresa fornecedores. por não saber calcular, né? Legal. Reavaliar o seu custo e já ter essa percepção para quando houver, de fato, essa mudança que vai ser rapidamente, já ter uma visão de quanto é o meu custo e se eu vou conseguir trabalhar alguma margem diferente do que eu trabalho hoje. Porque aí vai depender muito mais estratégico da parte do empresário, né? De trabalhar de forma estratégica para que ele não possa sentir isso também nos produtos, né? A precificação, de fato, é uma das coisas que a gente bate aqui internamente, né? Que é algo que o licenciado ele precisa saber. O nosso time tem uma metodologia, né? De precificação, para que a gente realmente entenda qual que é o custo, né, daquele produto em específico, e a gente olha também as categorias, para a gente poder analisar ali, né, uma base do quanto aquela categoria pode realmente rentabilizar mais, para a gente poder também trabalhar o mix de produto. E quando a gente não tem essa visão, né, a gente coloca tudo a perder, né? Porque às vezes a gente acha que tá vendendo um produto e tendo 30%, tem gente que faz só a conta inversa lá, acha que vou colocar 30%, isso daqui vai realmente, né, todos os meus custos. No final do mês não sobra dinheiro, E né? às vezes tá no acontecendo, final do mês, né? Isso acontece, a gente vê, comum, né? viu? É comum, né? Não o é empresário. só
A gente vê lá por outros clientes que nós atendemos, não é o cliente de vocês, vamos dizer assim, não é o mini mercado que tem essa dificuldade. Certo. Muito empresário tem Muito dificuldade. tem, né? O preço de venda é importantíssimo. Sim, Agora, com a reforma, mais ainda. mais ainda. Mais Muito ainda. mais. Então a gente precisa ficar atento, né, todos aí que estão assistindo nós, licenciados, em procurar, né, essa ajuda por parte da Compact Store, porque a gente tem a metodologia de precificação Sim. e por parte de contador. Ele é exato. extremamente importante vocês terem, né, esse conhecimento e terem um profissional capacitado. Tem muito licenciado que pergunta para nós, vocês conseguem nos ajudar? A gente não é especialista, né? Nossa formação não é ser contador, Sim, não é uma sim. contabilidade. Então a gente indica o parceiro, né, que faz esse trabalho muito bem feito, que de fato também é a nossa contabilidade atual hoje da Compact Store. Exato. Dando continuidade agora falando um pouquinho do impacto direto no varejo, né, dos mini mercados. Existe alguma particularidade, né, que é tributária que o empresário, né, dono do mini mercado, ele precisa ter conhecimento voltado mais para o varejo, ou não existe uma particularidade do setor? Eu entendo que é bem assim, ó, do setor, se ele estiver no Simples Nacional, teoricamente não mudaria nada. Uhum. Mas como vai ter uma mudança geral no ordenamento tributário, vai ter uma mudança de critério para tudo. Um ponto muito importante que acho que a gente não falou ainda é a questão do pagamento do imposto. Atualmente, nós pagamos o imposto quando a gente emite a nota fiscal. Certo. Após a reforma, vai ser no pagamento. Então, a hora que a pessoa recebe, por isso que já vai ter a cota à parte que a Receita Federal vai reter lá, então vai ser sempre no pagamento, independente da emissão do documento fiscal. Mas o livro fiscal, ele continua o contador tendo que fazer, Sim, prestando normal? tudo normal, Tá. tudo normal, vai continuar a emissão do documento fiscal, tudo normal. A diferença é que antigamente você emitia uma nota fiscal agora e ia recolher no mês seguinte. Certo. Se você emitir uma nota fiscal hoje e receber hoje, o imposto é pago Já vai hoje. hoje, entendi. Entendeu? Então teve essa mudança, que é uma mudança bastante drástica na questão do imposto. Uhum. E como que esse pagamento vai ser realizado? Por exemplo, eu emiti um consumidor hoje, um condomínio foi no nosso mini mercado, comprou, sei lá, uma Coca-Cola, ele já vai ter que emitir a nota fiscal dele ali, né, no ato da compra, Sim, e já vai ser debitado, certo? perfeito. Como esse pagamento chega? Split payment. Tá, Como que vai ser feito? Por isso que estão adequando os sistemas. Tá. Como a gente fala, sistema Receita Federal, sistema meio de pagamento e bancário. Quem vai fazer isso praticamente são os bancos e as administradoras de cartão. Certo. Porque elas, a hora que receberem, elas vão Já ter que repassa a parte ter pra a Receita. conversa com a Receita Federal. Tá. Ó, o imposto que cabe a essa empresa é 10, 15, 20. Então vai ser na enfim. fonte mesmo, ali no momento da compra. Exatamente. Loucura. E ali Já vai faz- direto. Por isso que o empresário não vai colocar mais a mão no dinheiro. entendi. No imposto, melhor No dizendo, imposto, né? Na é. parte da mercadoria, então ele vai receber, no exemplo que eu dei, os R$900 líquido e os R$100 fica lá numa conta fiscal na Receita Federal, vamos entender dessa forma. Tá. E a apuração do imposto, ela vai ser assistida. O que é uma apuração assistida? Quem vai ficar lá fazendo o cálculo é a Receita Federal. Então a Receita Federal, conforme forem emitindo os documentos fiscais, vão ter as respectivas retenções lá, Uhum. Tá. e vai ficar lá. Quando chegar vamos dizer assim, no mês subsequente, nós como contadores vamos acessar essa conta fiscal e vamos verificar. Ó, Legal. de fato, isso aqui é devido, não, tem que expurgar esse crédito ou esse débito de imposto. Corrigimos, fazemos o cálculo correto e aí que damos o ok lá e vai disponibilizar para o empresário pagar se ele tiver que pagar. Tá. Entendi. Pode ser que em alguns casos ele tenha compensação ou dinheiro a receber. Segundo a reforma, em 3 dias a Receita vai fazer um Pix devolvendo esse dinheiro. Tá, em casos de devoluções, por exemplo, isso entraria daí ele fazendo, né, a devolução desse valor. Sim, sim. Tá, porque ocorre, né? Às vezes, pela lei do consumidor, o cara pode desistir, enfim, produtos Sim, de serviço, sim, sim. contratos Sim. de serviço também, nosso contrato prevê isso também. A gente pode fazer a nota daí de devolução, né, o distrato, tudo mais, aquilo, cancelar aquela nota e receber o imposto de Perfeito, novo. vai ter toda essa operação normal, não vai Normal. mudar a operação comercial, você vendeu, tem a respectiva, o Uhum. cancelamento do produto ou serviço, vai ter tudo isso. Por óbvio, como vai ser tudo retido na fonte, toda essa forma de cancelamento não vai ser tão simples assim. Sim. Certo. Então vai ter que ter tudo O documentado. fluxo de caixa ficou com eles, né? Que loucura, hein? Isso. Com o governo, né? É. Mudou. É eles que ficaram com o fluxo de caixa. E na Perfeito. visão de vocês, assim, qual é a grande essência dessa mudança, dessa reforma? Não estava nem no contexto, que essa pergunta Sim. veio de mim. Qual que é a essência dessa reforma tributária? Por que essa mudança? Simplificação. O Legal. desenho da reforma, o IVA, que é o índice de valor agregado, acho que
A grande maioria dos países no mundo usa essa forma de tributação. Legal. Então, o intuito é copiar, obviamente, e simplificar. Uhum. Acho que a única questão, um ponto de atenção que nós temos é que ainda não temos a alíquota estabelecida. Tá. Então, a gente está fazendo todos esses trabalhos, mas não temos. Se vocês nos perguntaram hoje, quanto é a alíquota? É Quanto eu vou 28, pagar, é né, 25, cara? é Entendi. 27? Certo. Não sabemos. Entendi. A princípio, os estudos que a Receita vem fazendo, em média, 26,5% a 28%. O problema, Tá. na verdade, é o quanto vai ser a alíquota, né? Não em Exato. si a reforma Sim, tributária, sim. né? Que Sim. talvez venha para facilitar, Simplificar, simplificar, exatamente. mas a questão é a alíquota, né? Quanto Perfeito. vai ser, né? Exatamente isso. Legal. O desenho da reforma, pelo menos particularmente, eu entendo que vai simplificar, vai ser uma coisa boa. O problema, obviamente, que é a transição, que nós temos aí basicamente 5 anos, Tá. e a alíquota, né? Se Sim. for o 28%, que é o que a maioria enfim, estamos trabalhando, a gente está falando de um aumento de carga tributária na área de prestação de Estamos serviço, trabalhando no pior cenário, né? mais No ou pior menos 10% de aumento de carga tributária. E aí, lembrando que é em cima do lucro, né? Do bruto, né? Não é do líquido, Sim, né? Então sim, aí sim, é sim. isso que Na venda. impacta, né? Na Exato. venda, é um sócio, né? Exato. Na venda. Eu acho que depende muito também do ponto de vista da reforma, né? Tá. Quando a gente fala de serviço e comércio, talvez o impacto em relação à alíquota de imposto, ela vai ser um tanto maléfica. Sim. Mas, quando a gente olha para a indústria, é extremamente favorável. Legal. Exato. Eu fui a uma palestra do Ricardo Amorim agora no ano passado, e ele falou que a nossa alíquota poderia chegar a 33%. Para quem não conhece, Ricardo Amorim é um economista, né? Ele é Economista. muito bem conhecido, Sim. vale a pena Sim. seguir, inclusive. E ele fala bastante, né, sobre a Sim. reforma tributária no Instagram dele. E então, nós pensamos o seguinte, o maior IVA do mundo hoje é o da Hungria. E aí, quando a gente vem para o Brasil, é a Hungria com 28%. E a gente vem para o Brasil com 33%. Entendi. Então, a gente chegando já, né? Chegou chegando. E quando a gente fala de países vizinhos, porque eu sei que o Chile trabalha nesse sistema de IVA e tudo mais, né? Quando a gente fala de países vizinhos, quais são Como que as tá o Brasil, médias? né? Como que é Como que tá as o Brasil médias nesse de contexto, IVA? né? Vocês têm essa informação? Eu não tenho essa informação de bate-pronto, mas pelo menos o que eu tenho estudado ultimamente é a questão do Paraguai. A gente está falando de um IVA 10%, 10%. Sim. Só para fins comparativos, entendeu? Então, Pura. eu não tenho a informação do Chile, mas... Tanto que o Paraguai é um dos países que estavam quebrados aí, depois teve um presidente que fez um bom trabraio e tem muita gente, né, mudando até residência, né? Teve fila para tirar a cidadania, e mudar né? a residência fiscal, ela tá com fila. Poxa vida, né? Para nós é legal ter a reforma, mas a tributação É realmente... bom só ter esse cenário para entender um pouquinho que realmente é uma carga alta. alta. Apesar da transparência, apesar de simplificar, a carga tributária é alta. É por isso que vai ter que ter um processo bem desenhado, né? Sim. Em todo o contexto da empresa. De Exatamente. início. Por isso que é bom ter uma licenciadora que vai te auxiliar no processo, né? Porque se você faz errado, com certeza é mais fácil, aumentando a carga tributária, com certeza é mais fácil você quebrar, talvez, a Sim, empresa. exatamente. Sim, com Legal. certeza. Falando de Simples Nacional ainda, né? Muitos dos nossos licenciados hoje atuam com Simples Nacional. Mas tem lojas, né, que a gente atende também de pequeno porte e que faturam dentro do MEI. Como que fica a situação do MEI? Deixa de existir ou não? Não. O MEI e o Simples Nacional, ele permanece. Tá. Mas é bem assim, vai diminuir muito tanto o Simples Nacional como o MEI. Por quê? Quando a gente fala do B2C, que é a venda direta ao consumidor, um MEI ou um Simples Nacional, teoricamente faz sentido. Quando a gente vem para o B2B, um Simples Nacional não vai fazer sentido. Por quê? Porque o Simples Nacional não vai transferir créditos. Tá. Então ele vai ficar mais caro que uma empresa que não é do Simples Nacional. Entendi. Então, nos estudos que a gente está vendo e participando, tem o entendimento de que vai diminuir muito a empresa do Simples Nacional, obviamente que no B2B, né? No B2C ela continua e nada muda. Aí essas empresas que vendem direto para o consumidor, a gente tem que vir para trás, olhar ela por trás aqui e entender quanto que vai aumentar para ela. Porque quando a gente fala de um aumento de carga tributária, reflete, a economia é cíclica, ela reflete, então vai aumentar para todo mundo. Então, por mais que fique no MEI ou mesmo no Simples Nacional, não vai mudar nada para mim, vou recolher do mesmo jeitinho lá no dia 20, não, porque vai aumentar o seu custo aqui na compra de serviço, na compra de produto, então ele vai ter que, enfim, rever todo o negócio dele. Tá, e falando do B2B, né, no caso, se ele sair do Simples Nacional e for para um lucro presumido, por exemplo, ele tem a possibilidade de se creditar daí, é isso? Exato. Correto. Exato.
Só no Exatamente. lucro presumido e no lucro real, é isso? Exato, Tá. exato. Eu acho importante até, Mari, porque a gente pega muitos licenciados iniciantes, né? Que às vezes nem sabe Sim. o que que é um MEI, o que que é um Simples Nacional. Eu queria era que você desse um breve explicação. O que que é um MEI, o que que é um Simples Nacional, o que que é um lucro presumido. Até o pessoal que está iniciando que não, às vezes nem sabe o que a gente está falando. Eu né? acho que o que mais, talvez, que se possa diferenciar é a questão de faturamento anual, né? A Que margem. pode a margem e tudo mais. Eu acho que vale a pena dar uma pincelada falando do MEI, do Simples Nacional e do lucro presumido. O lucro real, acho que tá um pouco... a gente vai... É muito Não entraria, É né? muito específico, né? Exato, exato. Mas se quiser falar um pouquinho sobre o MEI Simples Nacional, para quem tá ouvindo, acho que é importante também eles exato. saberem essa diferença. Perfeito. Quer falar ou quer que eu fale? Posso começar, talvez. Vai lá. Bom, o MEI basicamente é um faturamento mensal até R$ 6.750 Legal. e um valor anual de 81 mil. Então, ultrapassou a esses tetos, ela não tem mais a condição de ser MEI. Então, a regra básica é o faturamento, efetivamente, Legal. que ultrapassou esse faturamento não consegue mais ser MEI. E pensando que tem algumas atividades, alguns quinais, né, de atividade econômica que não se enquadram como MEI. Então, Legal. às vezes, a pessoa quer se enquadrar como MEI, quer iniciar a empresa como MEI, mas não tem a condição pelo fato da atividade que exerce. Legal. Por exemplo, atividades regulamentadas, nenhuma pode ser simples microempreendedor e algumas podem ser simples nacional. Então, existem alguns Diferença. detalhes, Diferente, talvez detalhes, aí. né? Não é só Legal. faturamento, né? Exato. No nosso caso Mas é permitido, via de né? regra, sim. Exato. É mais profissão regulamentada, né? Então, você um contador, um corretor, um advogado, profissões que tem um Psicólogo. psicólogo, médico. Não pode. Não pode ser MEI. Tá. Profissão regulamentada é aquela que tem um conselho acima. Legal, Sim. Tá? legal. Então Uhum. essas atividades não podem ser do MEI. Tá. Tá? Não enquadrando nenhuma dessas atividades, aí você pode ser o MEI, obviamente, que olhando o faturamento mensal de R$ 6.750. Legal. Tá? Legal. Passou disso, você passa para um Simples Nacional. Legal. Simples Nacional também é um tratamento diferenciado, benéfico, mais barato, com o faturamento máximo de 4.800.000. Legal. Anual. Que a gente está falando Uhum. de 400 mil mês. Legal. Tá? Uhum. E aí depois tem o lucro presumido. O lucro presumido é de 4.800.000 a 78 milhões. Legal. Então você pode também ser um lucro real, não tem problema nenhum, só que acho que não cabe aqui. Cabe, Mas Sim, enfim, exato. poderia também ser um lucro real. Quando a gente fala de faturamento, por exemplo, o MEI até 4.800.000. Então eu preciso ficar no MEI até 4.800.000 para depois ir para um lucro O simples, presumido? né? Simples Sim, nacional. o É. simples, o simples. Perfeito, nacional. Simples É. Nacional. Não precisa. Se o cliente falar assim, eu quero abrir uma empresa e quero ser hoje lucro presumido, vou começar a faturar esse mês R$5.000. Pode, não tem Sim. problema Entendi. nenhum. Tá? Só o MEI e o Simples Nacional que tem um impedimento de faturamento, Tá. ok? Ok. Quando a gente fala do MEI, complicando agora um pouco. Se a gente olhar o mês, se ele faturar R$8.000, ele ainda fica no MEI porque ele está dentro daqueles 20% que pode ser ultrapassado ou não? Exato. É bem assim, ó, para você estourar o MEI, ele é bem assim, ó, se você estoura em até 20%, você deixa de ser MEI no exercício seguinte, Tá. Tá. tá? Legal. Então você tem que pegar lá os 6.750 vezes 1.2, que vai dar 8.000 alguma coisa. Se você vai até esse número de faturamento, você deixa de ser MEI no ano seguinte. Tá. Quando você estoura em mais de 20%, você deixa de ser MEI naquele exercício. Tá. O mês legal. subsequente você já precisa Já passa a regulamentar. ser, exatamente, Entendi. Isso passa a ser um Simples Nacional. tá, isso é bem importante, né? E eu acho que é importante acompanhar também, porque acontecem casos de estar já ter estourado a condição de MEI, permanecer no MEI, e depois a gente descobre que ele já tinha perdido a condição do MEI, e aí isso retroage de forma administrativa, do qual temos que retroagir, de repente, normalmente é no primeiro dia do ano corrente, né? Uhum. Tá. E aí tem que fazer toda a parte tributária dela, todo o cálculo dos impostos como Simples Nacional. Então aí também E aí vem aquela guiona, com né? multas, Sim, juros, Tem que ficar juros e atento, tudo né? mais. Então é aconselhável, né, Eric? Acho que desde o MEI você tem um contador para te Sim, orientar. tem né, que cara? ter. Tem que né? ter. O MEI, ele é isento de contador, vamos Sim. assim dizer, então pode fazer sozinho, mas tem que ter o Uma acompanhamento. orientação, né? Nós temos inúmeros casos lá, por exemplo, no final do ano passado, apareceu um cliente lá, ó, eu estourei o MEI porque eu tirei uma nota de R$13.000 em agosto, vamos assim Certo. dizer. Aí eu olhei e falei, bom, já estourou os 20%, ele não tinha sido excluído automaticamente, nós pedimos a exclusão do MEI Pra a partir poder- de 1º de setembro, Tá. para, enfim, que ele ficasse de Corrigir. acordo com a legislação. Entendi.
Quando foi no final do ano, recebemos uma notificação da Receita Federal que em dezembro de 2023 ele tirou uma nota também de R$13 mil e que ele devia ter sido excluído lá em janeiro de 24. Entendi. Aí a gente teve que retroagir janeiro de 24 e vir reapurando e recalculando todos os impostos pagar dele, todos esses impostos. como se fosse Simples Nacional. Entendi. Entendi. Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente ouve muito, mas eu não emito nota, por exemplo. Mas tem a movimentação financeira. Sim. Então tem que ter o acompanhamento, não dá para deixar. Isso é uma das grandes, uma grande pergunta, na verdade. Tem muito licenciado que fala, mas eu preciso emitir o cupom fiscal, né? Sim, precisa. Sim. Você só é desobrigado com o MEI, né? Isso não tem uma obrigatoriedade do cupom fiscal com o MEI, mas sim da nota, certo? Sim. Ou tô falando? É bem assim, ó, o MEI, ele era também isento. Aliás, também não, ele era isento da emissão de documento fiscal para consumidor final. Tá. Quando você falava de um MEI que prestava para uma outra pessoa jurídica, ele nunca foi isento de emissão de nota. Certo. Tá? No consumidor final, ele tinha essa isenção. Sim. Tá. Só que a partir agora da reforma tributária, não vai ter mais movimentação sem respectivo documento fiscal. Certo. Tá? Então ele vai ter que sim, fazer sim. isso. E uma dúvida para finalizar essa etapa. Antigamente teve o SAT, né, que fazia toda essa comunicação, depois ficou só obrigatório para o Estado de São Paulo, Ceará, e depois o Estado de São Paulo saiu. Existe o risco do SAT voltar em exercício ou você acha que não mais, né? Não. Agora a nota fiscal do consumidor, direto, online, tudo no portal, acabou. E o Estado do Ceará especificamente, ele continua com a propriedade do SAT ou por conta da reforma isso... É bem Temos assim. licenciados lá, né? Temos É bem licenciados assim, lá. nós não temos nenhum cliente no Ceará, então a gente não Uhum. tem familiaridade com o Certo. regulamento do CMS do Ceará. Mas é bem assim, ó, todo e qualquer benefício que tinha tributário, com a reforma acaba. Uhum. Isso de lucro real a todos. Então eu entendo que eles também não vão poder continuar. Tá. Eles vão ter que se adequar, porque Nacional, né? nacionalmente, porque foi feito o Vai comitê ser um gestor. novo sistema, né? Um novo... Exatamente. Então, eu não tenho conhecimento técnico do regulamento do Ceará, Tá. do regulamento de CMS, mas eu entendo, olhando toda a reforma, que ele não vai continuar, Sim. Certo. tá? Tá. Certo. Legal. Bom, vamos agora fazer perguntas aí que é voltado para a estruturação, né, de CNPJ da operação nos condomínios, que é uma outra grande dúvida aí que ocorre, É né? uma loucura, né? E eu queria entender um pouquinho melhor, né, que vocês explicassem aí, como que é a forma correta de estruturar, né, um CNPJ voltado para o nosso ramo, né? Porque hoje a orientação que a gente faz, né, é que o CNPJ seja de fato no endereço da onde é a operação, né? Para que a gente possa ter segurança fiscal, fazer todas as solicitações de alvará e tudo mais, né? Com a reforma isso muda, não muda? A gente precisa fazer... A melhor forma é fazer filiais? Filiais, O que exato. vocês entendem disso? Bom, é bem assim, ó, a reforma é sobre o consumo. Ela não muda nada estruturalmente falando e na parte societária. Tá. Tá, isso é um ponto que a gente precisa colocar aqui, porque os tipos jurídicos, quando a gente fala limitada, firma individual, SCP, SA, eles não mudaram. Legal. Hum. É só a questão do imposto Do sobre o tributos. consumo, tá? Legal. Quando a gente vê numa estruturação, não é que a gente fala que o mais correto é ter matriz e filial. Não quer dizer que você não possa abrir um CNPJ para o mercadinho. Uhum. Pode-se abrir? Pode. A gente só precisa, quando a pessoa ela tem mais de um CNPJ, portanto, pelo Simples, temos que somar o faturamento de todos. Se ultrapassar os 400 mil, o grupo deixa de ser Simples Nacional. Tá. Tá, esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto, quando você tem CNPJs distintos, sem ser matriz e filial, se eu, por exemplo, compro uma mercadoria em um CNPJ, falar, essa mercadoria aqui não vendeu bem nesse mercadinho, eu vou transferir para outro mercadinho. Você vai ter que emitir uma nota fiscal do seu, de um CNPJ para Pro outro. outro, né? Você vai tributar Uma uma venda. operação sua. Uma operação sua, Sim. né? Entendi. Entendeu? Entendi. Quando a gente vem para matriz e filial, não existe esse tipo de tributação. Só legal. transferência. né? Legal. Transferência. Legal. Isso também vale para funcionários. Se você tem mais de um funcionário, quando você fala de matriz e filial, você pode transferir ele, pode trabalhar então sem nenhum problema. Quando você tem CNPJs distintos, se não for do mesmo grupo econômico, eu não posso transferir. Entendi. Então, não que você abrir CNPJs distintos esteja errado.
mas fica mais caro, a não ser que você tenha um controle muito bem definido e fale, não, esse mercadinho eu compro tudo aqui, eu vendo tudo aqui, eu não transfiro pra nenhum lugar, né? mercadoria. Legal. E aí a gente vem muito mais na parte comercial, não é melhor ele ter comprar por um só, na maior quantidade, obviamente às vezes com desconto, e depois Transferir, né? Ele não vai conseguir isso se ele tiver em CNPJs individuais. Legal. Tendo uma matriz filial, ele pode fazer isso sem problema nenhum, sem tributar entre ele mesmo, assim, entre o licenciado. Penalizar ele mesmo, né? Com o envio de uma mercadoria e outra, sim, né? Sim, exatamente isso. Então, só para deixar bem claro, não está errado a pessoa abrir diversos CNPJs distintos, e também não está errado ele abrir matriz filial. É a questão da operacionalização disso e do custo tributário. É que quando a gente fala de grupo econômico, né, o que o Eric quis dizer com isso? Basicamente, se você é sócio de um mini mercado da Compact Store e você tem uma contabilidade também no seu nome, esse faturamento ele se soma, certo? Sim, exatamente. Então isso seria o grupo econômico. Perfeito. Então, automaticamente as duas empresas se somam nesse faturamento, independente do nicho que você está trabalhando, né? Então eu posso ter uma contabilidade hoje, posso ter um mini mercado e posso ter um supermercado. Pode. Só que isso ele fatura, ele soma nesses faturamentos. E aí a gente tem que decidir qual que é, de fato, o regime mais atribuído, né, ali que faça mais sentido todo, esse contexto todo. Legal. Então, isso vale a pena a gente poder ter sempre uma boa, né, conexão com a contabilidade para que vocês não sejam penalizados com essas trocas aí de mercadorias, né? Então, vale a pena consultar sempre um contador para que vocês possam ter esse melhor direcionamento, tá? Legal. Bom, acho que tem um ponto importante aí que nós acabamos não falando, e se você quiser pode me interromper, tá? A questão do endereço do CNPJ. Sim, verdade. Isso aí é muito importante, porque é bem assim, ó. Gera dúvida, né, cara? O mercado dentro de condomínio, ele não é uma venda machine. Tá. Porque aquilo lá você não precisa ter a venda machine, você não precisa ter o endereço onde tem aquele totem de venda. Certo. O mercado não, ele não se enquadra, ele é como uma empresa. Certo. Então, a regulamentação dele tem que ser no endereço. No condomínio. No condomínio e no endereço onde está o mercadinho. Tem que ser lá para ficar correto. Até porque lá você vai fazer toda a questão do CLI, a VCB, etc e tal. Se houver uma fiscalização, está tudo regular. Isso é muito importante, né? Tem muitos licenciados que falam, mas eu já tenho um CNPJ no mercadinho XPTO. Fala, mas você precisa ter, né, ou uma filial nesse outro, ou abrir um outro CNPJ no mesmo grupo econômico, mas no endereço daquele condomínio, porque senão fica tudo errado, né? Não adianta você falar que, sei lá, sua empresa é em Sorocaba e o seu CNPJ está em Votorantim. As duas coisas não casam, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Dá para fazer essa troca de endereço? Perfeito. Dá para fazer? Eu tô aqui hoje, amanhã eu quero trocar para outro endereço. Dá para fazer? Sem problema nenhum. Uma alteração contratual. Legal. Aí mudar o endereço daqui para lá, não muda o número de CNPJ. Legal. Então top, né? Quem fez errado, né? Dá para corrigir. Né? Exato. Que era uma das outras perguntas que, né, tinha aqui em sequência, que a reforma tributária, ela tem que ter essa organização fiscal, porque isso vai impactar diretamente, né? Então, não a reforma em si, já era uma obrigatoriedade de ter, né, tudo muito bem regulamentado, mas com a reforma isso também vai ficar cada vez mais, né, fechando mesmo para que mais fácil, acho que talvez de fiscalizar tudo isso, né? Muito mais fácil. Simplificando, né? vai ficar mais fácil de fiscalizar, né? Exato. Com certeza. Esse é o intuito. É o intuito, né? Exato. Legal. A gente colocou também aqui como uma pergunta, né, que seria o recolhimento dos impostos, mas a gente já respondeu que vai ser direto na fonte, então isso realmente é algo que vai ficar o fluxo de caixa na mão do governo. Exato. Tributação de produtos. Eu deixei aqui algumas perguntas. Se quiser fazer, Thiago, essas daí, que seria referente, né, se existe, né, a gente sabe que tem alguns produtos que tem ST, que é a substituição tributária, se isso permanece ou não, se a gente vai ter alguma alíquota reduzida de algum produto ou se não vai ter, e quais são os produtos que mais vão sofrer, talvez, ali, né, com essas alíquotas aí. Eu acho que em relação a alíquotas reduzidas ou alíquota zero, por exemplo, no caso, os itens essenciais de cesta básica, isso já é certo que com a reforma tributária eles serão alíquota zero. Então, isso já são hoje ou não? Não são. Tá. Serão com a reforma tributária. Tá.
Existem aqueles itens, como eu já falei anteriormente, que são os itens que são prejudiciais à saúde, que terão uma alíquota maior, né? Obviamente, um imposto Uma novo. alíquota adicional, né? Adicional. Além da reforma, tem o IS, então vai ser mais uma alíquota, mais uma Mais penalização. Tá. Entendi. Eles estão tentando travar um percentual ali de tributação para esses itens, mas isso ainda não tem um contexto definido. Tá. Assim como várias coisas dentro da reforma que ainda não tem um contexto definido ali. Sim. Nós estamos com o carro andando e trocando o pneu, né? Exatamente. O Brasil é assim, E o né? tempo todo com as atualizações. Exato. Então, a reforma tributária, cada dia vem uma informação Diferente. e nós ali na atualização, e às vezes o cliente já está cobrando aquela informação e às vezes nem nós conseguimos trazer efetivamente Curiosidade, a Érica, informação. como que vocês estão se atualizando? Onde vocês estão buscando essas informações? Como você acha isso no mercado, cara? Convenções, Certo. enfim, Palestras. Ontem teve uma Conexão Paulista que foi feita pelo SESCOM em São Paulo. Sim. Foi Legal. o dia todo de palestras, atualizações. O próprio Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, Legal. todo mês está tendo palestras. O SESCOM está com a caravana que está Uhum. fazendo palestras da reforma. Legal. Enfim, e grupo de estudos, consultorias especializadas. Certo. Voltamos aí praticamente para a cadeira da faculdade. Estudando novamente, né, É. cara? Exatamente. Legal, Ponto muito, legal. até complementando aqui, ainda voltando, a substituição tributária vai acabar. Ah, Então, tá. isso daí Isso é uma era muito difícil de Não, entender, loucura, né? loucura. Era uma Loucura, coisa que, loucura. pra mim, era... Cada produto é uma coisa, né? A área fiscal tá dando graças a Deus. Eu imagino, Porque eu imagino. Não aguentam mais. Tenso. É algo que realmente todo mundo ficava perguntando, mas refrigerante acho que tinha, né? Se não me engano. A parte acho que a grande maioria dos produtos hoje em dia tem substituição tributária. E falava, A grande como é maioria. isso E o tal? mercado vende de tudo, né, cara? Não só alimentos, Sim. né? E como, aproveitando, como que fica essa parte de NCM? Muda ou não? Não. A questão agora que o NCM, a gente pode chamar assim, ele vai ser mais importante do que ele era antes. Tá. Que vai ser, vou usar um termo aí, o CPF do produto, Certo. entendeu? Uhum. Então vai ser tudo vinculado a ele. Inclusive, por exemplo, quando a Érica muito bem colocou, os produtos essenciais da cesta básica, alíquota zero. Tá. Se não tiver devidamente enquadrado no certo, NCM, ele vai tributar. Vai Vai tributar. tributar. entendeu? Então, sempre foi importante, porque aquilo lá que é o CPF de fato Sim. do produto, Legal. mas agora mais do que nunca. E qual que é o segredo, Eric? É sistema? É o contador ver item por item? Qual que é o sistema para deixar isso correto, cara? É bem assim, ó, o NCM, quem classifica ele é a indústria. Tá. Então você tem um engenheiro lá, engenheiro de alimento, enfim. Uhum. Ele que vai lá e fala, o NCM desse produto é esse. Tá. Em cima desse NCM nós fazemos toda a tributação. Tá. Nós como contadores não temos nem prerrogativa para falar bem assim, ó, o NCM desse produto é esse. Uhum. Tá. Então essa informação tem que vir junto com a indústria. Tá. A partir dali, chegou no escritório, nós fazemos todo o enquadramento tributário dele. Tá. Mas o NCM vem, por isso que a gente até brinca, pega a nota fiscal de compra do produto que você vai saber qual é o NCM Qual é o da sua NCM, né? mercadoria. Legal, legal. Tá? Ah, mas a indústria errou. Não, mas daí é um outro ponto, você Sim. não tem nada a ver com isso. Mas não dá para nós, como contadores, falar Ficar assim... olhando, né? Não é nem olhar, por exemplo, assim, eu vou passar a lista de produtos para você. Érica, eu vou Entendi, passar entendi. a lista de produtos, você acha o NCM para mim? Entendi. Não tem. Não dá. E a gente sabe que isso acontece, né? A pessoa pergunta, Não, tem exato. como mandar? Exato. E como que é a atualização disso? Por exemplo, quando você precisar consultar um produto, puta, a gente precisa procurar agora, o da Coca-Cola. Tem uma lista oficial que é divulgada e vocês conseguem Ou algum lugar pegar em pra algum lugar ou pesquisar. não? Tem a cara. tabela dele, sabe? Mas ela É a tabela TIP ou não? é mais ou menos. parecida, Tá. vamos assim dizer. Uhum. Mas ela é complicado, porque você tem o ponto 01, ponto 02, e ele vai colocando um exemplo hipotético, né? Coxinha de farinha de trigo é uma coisa, coxinha de farinha de batata é Nossa, outra. É você- outra. entendeu? É. Então são pequenos detalhes que Que se muda, você... Tem muda. aquela famosa brincadeira não, exemplo que tem do bombom, né? Certo. Que hoje não é mais bombom, é biscoito. Sim, Por quê? Mudou o NCM, abaixou a tributação, exato. estão errados? Não, mudou a embalagem. É. Ele usa Estratégia. Entendi. Estratégia, né? Estratégia, É, né? Entendi. Exatamente isso, Entendi. entendeu? Mas tem que ter todo o suporte, porque se a Receita vir a questionar, não tá aqui, é todo o laudo, esse NCM é por esse motivo, assim, assado, e quem faz isso é a indústria. É a indústria. E quando Eu- a gente fala de CFOP, vai mudar muita coisa? Porque antes tinha com substituição, que era o 5405, vai agora, adequar. agora muda, né? Vai adequar bastante coisa, até porque antigamente nós não tínhamos nota fiscal sobre locação de veículos, Tá. locação de imóveis, agora a gente vai começar a ter nota fiscal para isso. Antes não se tributava locação, vai começar a tributar. Então vai ter uma mudança. Geral, né? Geralzão. E pro consumidor, na sua visão, o que vai mudar pro consumidor, cara?
Acho que isso mais visibilidade, ele vai conseguir, de fato, a hora que ele for pagar lá Tá. o produto, ele vai conseguir olhar e falar assim, ó, eu tô comprando esse produto de R$100 e eu tô pagando R$28 de imposto, então é 128. Certo. Basicamente isso. Tá. Uhum. no Tá. meu Que hoje entendimento. no mercado já vem, É. né? O que é imposto, você já consegue ver, mas vem ou vai alterar aproximado. alguma coisa? Não, mas aquilo é É aproximado. aproximado, Então vai Agora ser vai vir exato, exato, vai né? ser exato, né? Legal, legal. É que talvez agora é um imposto por dentro, né? Sim. E aí, com o imposto por fora, você consegue enxergar efetivamente o valor do produto e o valor do imposto. Do imposto. Então, eu acho que vai ficar muito transparente para as Certo. pessoas, A gente vai para o consumidor. ficar nervoso, na verdade, né? E esses prestadores que hoje trabalham de forma informal, né? Eu vou colocar um exemplo hipotético aqui do pedreiro. Como que funciona isso? Porque o cara não emite nota, né? Cabeleireiro. Cabeleireiro, tava falando enfim, do cabeleireiro, né? Cara, como que é se isso? prepare, né? O que vai ocorrer? A Receita Federal, como ela vai ser a apuração vai ser assistida, o que quer dizer? Ela vai ter acesso à sua movimentação. Tá. Então, você vai ter um exemplo, né? Você movimentou 100 mil na conta e tirou 30 de nota. A Receita Federal vai ver, mas o que esses 70 mil aqui? O que você vai justificar? E aí ele tributa isso. Aí ele vai tributar você, fala, não tem justificativa, então eu vou tributar você a 28%, que é a alíquota máxima, vamos assim dizer, e vou te tributar. Então não vai ter como a pessoa trabalhar mais na informalidade. Então ele vai tributar quem recebeu, né? Não a quem pagou. É que é bem assim, eu não entendi sua pergunta, Mário. Por exemplo, eu contratei você Tá. aqui para fazer uma diarista, né? Na minha casa, e aí você não emite nota, e eu pago você. Você que recebeu esse dinheiro vai ter que justificar, não eu que fiz o pagamento. Você vai ser conivente, vamos assim dizer, tá? Ah, entendi. Porque o que vai ocorrer? Eu vou trazer para não vou usar o exemplo da diarista, vou usar o exemplo de uma empresa. Uhum. Eu presto um serviço para você, mando o boleto e não mando a nota fiscal. Tá. Dá um exemplo, tá? Então você vai lá, você me pagou os R$1.000. Você tem direito a se creditar sobre, vou usar os 28%, que é a alíquota que está sendo falada, né? Mas não é a alíquota final. Você tem direito a se creditar de 28% sobre os meus R$1.000, tá? Só que você só vai conseguir se creditar disso se eu emitir o documento fiscal. Senão você não vai poder se creditar. Tem que obrigar o cara a emitir, porque você vai... E aí vai chegar aqui, você vai chegar no final do mês, o seu contador vai olhar e falar assim, viu, Mário? Ó, esse cara aqui não pagou imposto, cara. Vai lá cobrar ele lá, que senão você não pode se creditar disso. Entendi. A partir do momento que você fala, não conheço, nunca mais vi o Eric na vida, foi um trabalho específico, você que vai arcar com os 28. Entendi. Nossa, que loucura. Entendeu? Então, aí, basicamente, obrigou a gente a comprar de quem realmente Emite tem nota, né? notas, Emite né? nota. Emite nota. Exatamente. O sistema Split Payment que está instituído na reforma, em 2027 ele vai ser opcional, tá? Uhum. Então, eu quero optar pelo Split Payment. Quem não fizer a opção, vai ficar responsável por cobrar o fornecedor dele do crédito. Entendi. Você acha que, um exemplo, essas grandes empresas vão fazer a opção? Não. Esquece, Jamais. cara, vai ser lá na fonte. Exato. Ele não vai ficar ligando lá, sei lá, uma multinacional ficar ligando, Eric, você não pagou o imposto aí, paga aí, senão eu não posso me creditar. Uhum. Entendeu? Então, vai ser opcional em 2027. Nós entendemos que as grandes companhias todas vão optar pelo split payment. Quando você opta pelo split payment, a hora que eu emitir uma nota para ele vai fazer a retenção do imposto. Entendi. Sim. Fica mais seguro e mais transparente também, né? A gente acaba aqui comprando daí das pessoas que vão fazer, né, de forma correta, né, e garantir também, né, esse retorno aí para a empresa. Até porque é bem assim, ó, quando a gente fala assim, eu dei o exemplo, né, eu não emiti uma nota para você, mas você não podia nem ter me pagado se eu não tivesse com a nota fiscal. Nota fiscal. Então você tem que exigir a nota fiscal. Então é duplo. A questão agora é que com a reforma, como a pessoa não vai poder se creditar, ela vai exigir mais ainda a nota fiscal, entendeu? Entendi. Exatamente. É porque é uma dúvida constante, né? Porque tem muito, hoje, prestadores de serviços que trabalham de forma, né, informal. Né? E aí acaba que eles estão perdidos nessa situação. Nós, como consumidor, às vezes nem cobra a nota, né? Nem cobra. Vai cortar o cabelo, você não fala, viu, emite a nota fiscal aí, né? Exato. Mas, como pessoa física, isso você acha que também vai ser nessa forma? Vai. Você pega, por exemplo, o profissional liberal. Tá. O profissional liberal, ele vai recolher também IBS e CBS, como se fosse uma empresa. Tá. Então, para que ele não pague o imposto de 28%, ele vai ter que também ter documento fiscal da compra das mercadorias dele, dá um exemplo hipotético, um dentista, qualquer coisa. Tá. Hoje ele vai lá e compra do Protético, o Protético não emitir nota para ele, tanto faz. Vamos assim, dar um exemplo. Beleza. Ele vai começar a recolher.
Se ele não exigir nota do protético dele, ele não vai se acreditar. Legal. Então vai virar meio que um círculo isso, né? É. Todo mundo vai começar a exigir nota fiscal. canibalismo. Sim. E aí você vai ter também a questão da Receita Federal, que ela vai estar olhando a sua movimentação. Certo. Então, você vai ter fornecedor, cliente, todo mundo querendo, ó, recolhe aí porque eu preciso do crédito, além da Receita Federal. Cara, isso não vai encarecer os produtos, ali? Com certeza. Com Uhum. certeza. Com certeza. Isso é um Vai efeito sofrer, dominó, ó, né? na- É isso. consumidor, vamos sofrer um Na pouquinho mais. prestação de serviço, quase que, obviamente que não é pacífico, porque nós não temos alíquota, né? Mas Tá, acho que 99% dos cursos que nós somos tem um aumento de carga tributária na área de serviço de no mínimo 10%. entendi. Acho que é o setor que mais vai sofrer, né? Serviço. Eles Serviço, tiraram né? toda a carga tributária da indústria e jogaram para o serviço, entendeu? Sim. Basicamente isso. Então, temos que Então, nos preparar, né? Temos que nos Terá preparar. aumento de imposto, não tenho Tá. dúvidas disso. E olhando agora, né, falando para o nosso licenciado, o que um operador hoje, né, um licenciado, ele precisa começar agora para poder se preparar para a reforma tributária? Boa pergunta, hein, Mário? O principal, o software. Por quê? Porque vai ser tudo via sistema. Tá. Então, o software está muito bem cadastrado e principalmente na questão dos produtos. Tá? Até, por exemplo, os produtos da cesta básica. Se não tiver com o NCM NCM correto, certinho, né, cara? vai ser tributado. Tá. É o que ocorre hoje, por exemplo, na substituição tributária. Quando você tem o cadastro do produto tudo certinho, você não pagaria a cota parte do ICMS que foi recolhido lá pela fábrica. Certo. Uhum. Quando a pessoa não tira a nota do produto, ela só faz uma nota fiscal geral no final do mês, ele paga o imposto novamente. Entendi. Então, você é bitributado, Uhum. entendeu? Então, o principal, o software, tanto que acho que nos últimos 2 anos, o que mais a Receita vem trabalhando são justamente essa questão de software, tanto dela interno como das empresas de software. Legal. Então, ela liberou antes para eles fazerem testes, esse tipo de coisa, justamente para, quando chegar em 2027, o negócio está fluindo. Sim. Tá. Isso é o principal. O segundo, obviamente, ter o cadastro dos produtos, tudo comprar com nota fiscal para fazer a respectiva emissão do documento fiscal e onde não tiver imposto para ela não recolher de fato, senão vai acabar recolhendo novamente. Entendi. Legal. Entendi. Tá. Legal. E vocês consideram que o papel do contador nesse novo formato da reforma tributária, ele acaba sendo mais estratégico ainda, né? Sim, sim. O intuito é que, na verdade, o contador no Brasil, ele acaba hoje trabalhando muito mais para o fisco do que para o próprio cliente. Certo. Uhum. Tá? Vamos dizer que daqui lá em 2033, que essa reforma vai estar voando, tudo certinho, tudo parametrizado, o contador volta para o papel dele, que é olhar o balanço da empresa e sentar com o cliente e falar assim, ó, se você fizer isso aqui, se você mudar isso, se você diminuir custo aqui, pegar crédito ali, você vai aumentar sua margem lá, que é o papel do É contador. estratégico, digamos assim, né? Exatamente, Né? gerenciar o barra estratégico. Legal. Hoje o contador ele está sobrecarregado de obrigações acessórias do fisco. Entendi. Sim. Nós trabalhamos hoje, é óbvio, né? O cliente nos paga, mas nós trabalhamos hoje para o governo. Entendi. Essa é a verdade. Entendi. É só obrigações acessórias, em cima de obrigações acessórias. Uma empresa, para não falar nada, entrega seis declarações por mês. É. Para não ter nada, para não ter Minimamente. movimento, para não ter nada, para não ter movimento. E para a pessoa, o licenciado, escolher um contador, Eric, o que ele tem que analisar, cara? Acho. Currículo, empresa, o que ele precisa avaliar para, puta, esse contador é um contador que eu quero aqui para a rede. Eu acho que o principal contador, eu costumo brincar que é que nem médico advogado, né? Ele sabe da sua vida inteira, a confiança, né? Acho que é o Primeiro principal. lugar, Confiança, legal. principal. Você tem Legal. que passar tudo, você tem que abrir tudo, não adianta. Eu soneguei, ok, então você tem que me falar pra gente verificar, pra corrigir a situação. Certo. Não adianta Sim. chegar lá depois com uma notificação da Receita Federal que já perdemos o Certo. prazo. Depois verificar se o contador é devidamente cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade, ele é associado a sindicatos da categoria, associações. Aqui em Sorocaba nós temos a MEX, que é a Associação Metropolitana dos Escritórios de Contabilidade. Legal. Tem o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis. Então, se a empresa já está associada lá também, já denota que é um profissional, é um escritório que está buscando conhecimento, enfim, tecnologia. E obviamente, que atenda a necessidade de quem está procurando. Um exemplo, tem escritórios que são nichados, né? Tem escritório que fala, eu só atendo construção civil. Legal. Eu só atendo Especialista lucro real. naquela área, né? Entendi. Eu só Legal. atendo... Marketplaces, né? Já vi Exatamente. gente, sim. Médico. Então, legal. tem alguns escritórios que são nichados. Nós não somos nichados. Temos as nossas especialidades lá, mas atendemos qualquer tipo de empresa, desde a pequena à grande empresa. Então, atendemos perfeitamente qualquer tipo de
de cliente. Legal. Temos muito específicos, factoring, banco, daí nós não trabalhamos nessa área. Tá, Legal. bacana. Top. Acho que para fechar, né, a gente tá chegando no final aqui do nosso podcast. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês de fechamento, que seria se vocês pudessem dar um único conselho, né, para quem vai começar a investir, né, para o novo empresário com essa reforma tributária, qual que seria o conselho que vocês dariam a ele, de uma forma geral? Eu acho que o contador tem que ser o melhor aliado, né? Legal. A gente já tem que começar pensando que tem que ter uma boa afinidade. Sim. Porque em todos os negócios, eu acho que a primeira coisa, uma pessoa tem que gostar da outra, Sim. né? Exato. É o básico. Confiar, né? Igual o Eric falou, A confiança, exato. O santo bateu, né? Legal. Criar essa empatia, Empatia, né? né? Exato, eu acho que esse é o primeiro ponto, entre pessoas. Quando a gente fala do que o empresário precisa, como ele precisa se preparar agora para o mercado, realmente, eu acho que nesse momento, quem está iniciando como empreendedor, ele tem que ter uma coragem a mais. Porque o mercado está bem complicado na questão tributária, por exemplo. Eu acho que ele tem que ter um bom projeto ali, sentar com o contador, avaliar as melhores propostas, Legal. como conduzir, por onde iniciar, o que eu preciso para começar meu negócio, mas em contato com o contador, porque muitos empresários começam, mas o contador só fica sabendo depois. Entendi. E, infelizmente, para nós, isso é ruim. Porque nós queremos estar perto dos nossos clientes. Legal. E muitas vezes o próprio cliente não nos dá essa abertura, né? Acontecem casos, por exemplo, o cliente tem medo de me mandar um extrato bancário. Não é para ter esse medo mais. Porque a gente tem que ter acesso saber, às né? informações. Confiança, é que o confiança, Eric né? falou, né? É. A primeira O etapa. advogado, o médico, o contador, a mesma coisa. Legal. A gente precisa saber da vida da empresa. Para poder tomar as decisões mais corretas, né? Os Exato. caminhos que... Então, assim, o primeiro passo é realmente procurar um contador de confiança, Legal. entender o que ele precisa para iniciar um negócio, porque muitas pessoas só querem começar, mas às vezes não sabem nem por onde começar. Sim. Legal. E isso não só na área dos mini-marketing e de outras coisas, Sim. de forma geral. Então, acho que é importante vir para perto, Ter, né, o contador como principal aliado. ter uma direção Sim. para poder iniciar os seus Vocês os seus projetos. auxiliariam a planejar também, né? É. Ó, é assim que você Sim. vai ter. Vamos Você por vai esse ter que ter um caminho, capital vamos de por giro, esse. né? Você vai, né? Sim. Legal, E legal. não só no primeiro negócio, porque tem clientes que nos procuram e já tem outros negócios. Legal. Muda, né, o e- nicho, muda. Exatamente, é como você disse. Eu posso ser dona de um licenciado da Compact Store, mas eu posso ter também um escritório, eu posso ser médico, Sim. eu posso ter uma clínica, enfim. Legal. Saber qual que, né, a melhor forma Mas para de se cada programar. negócio existe uma particularidade. Sim. Então Legal. é importante pensar no coletivo, mas também no individual. No individual. Eu vou começar um negócio novo. Por onde começar? Sim. E o contador seja essa pessoa para dar o Esse apoio. aliado mesmo, né? Que é o que Legal. a gente vende aqui também, né? Nós somos especialistas em mini mercados, então a gente sabe do que fala, né? E sabe como faz. Sim. Então isso é muito importante. E tem parceiros, assim como vocês, que nos ajudam a fazer de forma correta. Então, isso é a importância, né? De ter realmente uma empresa que assista, né? E que ajude, né, o licenciado a prosperar. Porque nada mais, o nosso papel é esse, de ajudá-los a ter sucesso e, obviamente, de sempre fazer a orientação de forma correta, para que todos possam, né, de fato, ter sucesso na operação. Show de bola. Então, Quer acho que... concluir? Acho que, enfim, como todo negócio, né? Você tem que estudar, analisar, mensurar riscos, entender, não é chegar porque vocês montam tudo bonitinho, a pessoa chega e fala, é só seguir isso aqui. Ajude muito, antecipa uns 90% do trabalho, mas Certo. o empresário tem que sentar, entender e aprender. Tem Legal. que saber montar o preço de venda, ele tem que saber quanto é o imposto, ele tem Legal. que saber quanto é a margem dele para ele gerir. Legal. Porque assim, nós, como contadores, nós olhamos o número. Exato. Número frio ali. Certo. Às vezes eu chego para fazer uma apresentação e falo assim, viu, você faturou bem esse mês, cara, olha a sua receita. Eric, Não sobrou dinheiro. Eu falo assim, Sim. mas eu fiz uma venda que não é legal. Eu falo, nossa, Sim. se eu olhar o número puro e simples, é legal, mas o Certo. cara que entende o negócio Quem dele... faz o gerenciamento, né? Exatamente. Exato, Então, tem que conhecer.
Não Sim. adianta a pessoa achar que, eu contratei um bom contador, então eu não preciso saber nada, não preciso saber de imposto. Entendi. Não é assim, ele tem que Não entender o delargar pra negócio você, dele, né, certo? cara? Exato. Né? E hoje em dia tem inúmeras ferramentas, internet, gratuito, o Sebrae Sim. dá um monte de Ajuda, curso, né? então, enfim, e o Exato. empresário tem que estudar, não tem conversa, ele tem que entender do negócio dele. A gente fala muito sobre isso de se profissionalizar, né? A Perfeito. gente não tem hoje, né, uma faculdade do empreendedor que ensine o cara a empreender e tudo mais. E a gente vê muita gente nessa situação de tô vendendo e não tô vendo dinheiro, né? Mas você tá buscando, a gente ensinou, mas o gerenciamento é feito por você. Sim. A gente não tem, né, como gerenciar a sua operação. Isso fica inviável para a empresa, né? Sim. Então tem que se profissionalizar, tem que buscar, tem que entender como que é um fluxo de caixa, né? Ainda mais Perfeito, agora com esse perfeito. com essa questão do imposto retido na fonte, né? Então, isso realmente vai precisar né, de um vai fluxo, impactar, né? vai Vai impactar. E muito. Então, ser empreendedor é isso, é arregaçar a manga, né? Ir para cima, não tem uma receita de bolo Não, que fala, olha, é assim, assim, assado, e você segue, né? A gente tem todo um treinamento para poder facilitar essa vida, mas depende também de quem está do outro lado de querer fazer Sim. o negócio acontecer. Exato. Bom, agradeço aí a presença de vocês. Vou deixar o contato do Eric, aqui da Cefisc, da Érica, né? É uma empresa que é parceira da Compact Store. A gente indica realmente aqueles que a gente confia, tanto que vocês são contadores da Compact Store. E fica, né, como um breve aprendizado aqui para vocês que vão começar a operar com o mini mercado, ou então já tem mini mercado, de fazer o certo, de começar a se programar com o software, já ver já os produtos que realmente precisam, né, tomar cuidado com a alíquota zero, que é os itens de cesta básica, procurar esse contador para poder ajudar, e se tiver alguma dúvida também procurar a empresa para que a gente possa também ajudá-los. Então agradeço mais um podcast a todos aqui que foram convidados, obrigado pela presença Obrigada. É de um todos prazer vocês. tê-los aqui, Érica, show de bola. É claro que o assunto é muito mais profundo, né? Sim. Até pedimos para procurar o Eric e a Érica aí, quem tem dúvidas, né? Exato. E é isso, agradecer a presença de vocês aqui, foi bem legal. Muito obrigado aí a vocês, a todos que participaram, e até o próximo podcast. E sigam o canal, né? Compartilhem aí o nosso podcast. Show de bola. Exato. Valeu, obrigado. Valeu. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.